Olá, queridos, graça e paz, eu sou a Grazi e vamos começar aqui mais um programa Conversa Franca. E hoje a nossa ministrante é a Janaína Tomim e ela irá falar a respeito de medo. Então fique atento, não perca, preste bastante atenção porque Deus tem uma palavra importante para você. Até mais! Olá, queridos, graça e paz. Eu sou a Janaína e eu vim falar um pouquinho com você hoje sobre medo, baseado no tema do livro de Joyce Meyer, Palavra Franca, Conversa Franca, aliás. E a palavra não temas, a gente vê que aparece em vários versículos da Bíblia. Deus falou de várias formas, de formas diferentes sobre o não temas. E a gente vê que essa palavra a gente poderia trocar pelo não fujas. Porque todas as vezes que Deus falava conosco sobre isso, era para que a gente não parasse, mas para que a gente seguisse em frente, para que eles seguissem, porque Deus era com eles. E tem um versículo que nós nos baseamos, que está em 2 Timóteo 1,7. Se você puder abrir e ler comigo. Essa palavra tem transformado, queridos. Essa palavra é uma palavra viva. Ela é uma palavra eficaz, ela atinge o alvo na qual ela foi designada. E eu tenho sido muito abençoado com isso. Então está em 2 Timóteo 1,7, diz assim: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. A gente vê que o perfeito amor lança fora todo medo, né? Como está em 1 João 4,18. O perfeito amor lança fora todo medo. Se a gente começar a entender que o amor de Deus por nós é tão grande ao ponto dele andar conosco o tempo todo, a gente fica livre disso. Um exemplo muito bom disso é João. A gente vê que João ele fala muito sobre o amor de Deus, né? Ele falava muito sobre o amor de Deus com ele. Então, João era uma pessoa que ele sabia exatamente o que Deus sentia por ele. Ele andava com Jesus e sabia exatamente o que Jesus sentia. Tanto é que é um exemplo esse apóstolo, porque ele é um dos apóstolos que mais viveu, né? Dizem aí que tacaram ele até no óleo quente, mas não conseguiram matá-lo. Então ele sabia exatamente o que Deus sentia por ele. Mas como que a gente lança fora esse medo? É pela fé. Fé é um antídoto para que a gente não tenha medo. E se cai na arena da fé, meus queridos, não tem como ser de outra maneira. Não tem como. Se cair na arena da fé, Deus nos ajuda, Deus está conosco o tempo todo. Sabe que você decide se o medo vai te controlar ou se você controla o medo. Eu achei algo muito interessante nesse livro de Joyce Meyer sobre medo, que ela cita um exemplo, por exemplo, que uma missionária perdeu o marido no campo de missão e ela perdeu todas as pessoas que estavam à volta dela. E ela disse assim, e ela ficou com um espírito de medo muito grande. Ela ficou com um espírito de medo, ela não conseguia mais sair, ela não conseguia mais fazer nada e nem fazer aquilo que Deus tinha proposto para ela. E então uma amiga falou: "Por que você não faz com medo?" E isso destravou tudo que ela sentia. Porque mesmo com o medo, ela prosseguiu. E ali destravou tudo e ela foi e fez aquilo que Deus tinha falado para ela fazer. Porque sabe, queridos, Deus não é movido por dúvidas, mas sim por fé. E é por fé que a gente consegue. Eu acho interessante na hora da oração, porque a oração nos fala para que a gente ore em concordância com a palavra de Deus. E uma das coisas mais poderosas que nós temos que ter é a palavra na hora da oração. Confessar a palavra em alta voz. Se nós declaramos a palavra de Deus juntamente com a oração, é um poder tremendo, queridos. É um poder tremendo. É a oração com o poder, com a palavra de Deus, e certamente Deus agirá. Você consegue porque você tem uma palavra à tua disposição. Eu tenho uma história na Bíblia que eu gosto muito e que me inspira muito, que é Josafá.
né? Tá ali em 2 Crônicas 20. Josafá, ele ficou sabendo que o exército vinha contra Judá. E certamente todos ali pereceriam. Não tinha como ser de outra forma, ele não tinha como se livrar daquilo. Só que Josafá era um homem temente a Deus. E ele simplesmente orou. Ele convocou um jejum e pessoas das cidades vizinhas de Judá também vieram. E eles simplesmente jejuaram e começaram a orar. E é interessante que ele fala assim, Senhor, tu não és Deus no céu? E ele começa a fazer uma série de questões, de perguntas para Deus, que em seguida ele mesmo vem a responder. E aí na resposta está em 2 Crônicas 20, versículo 9, que diz assim: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante deste templo e diante de ti, pois o seu nome está neste templo. E clamaremos a ti na nossa angústia, tu nos ouvirás e nos livrarás. Glória a Deus. Ele sabia quem Deus era, porque Josafá ele tinha uma comunhão com o Pai. Ele já tinha visto o que ele tinha feito lá no passado com Abraão. Ele tinha visto o que Deus estava fazendo ali. Então ele simplesmente se entregou e ele fez perguntas a Deus na oração, mas ele mesmo respondeu porque ele sabia. Deus é Deus nos céus. Deus é Deus de poder. E de repente, um homem se levanta no meio da congregação, um profeta, e diz a eles: não temas e nem vos assusteis, porque eu estou com vocês. Nesse momento, queridos, é Deus levantando uma pessoa, porque naquela época eles ainda não eram nascidos de novo, então Deus usava profetas, Deus usava sacerdotes e reis, e esse profeta veio e falou essa palavra, e Josafá agarrou essa palavra. Ele simplesmente acordava e falava: crede em Deus e crede também nos profetas, que vocês prosperareis. Então, eles sabiam que se Deus falou, de alguma forma Deus ia livrar. E é interessante que ele separou o grupo de louvor e disse: olha, vocês vão louvar o Senhor e vocês vão na frente. E louvem. Simplesmente louvem, vocês verão a glória de Deus. E quando eles fizeram isso, não teve outro jeito. Deus simplesmente confundiu o exército e um começou a lutar contra o outro. E simplesmente foi ganhar a luta. Por quê? Porque não era deles, a luta era de Deus. É por isso que nós temos que entregar para Deus aquilo que nos preocupa. O medo, ele te trava de seguir em frente. Ele simplesmente trava você de prosseguir e de chegar naquilo que Deus quer que você chegue. Ele te impede de progredir. Deus falou para você chegar lá na terra prometida. E você está lá no deserto murmurando: não, eu não posso, eu tenho medo, o problema veio, coisas estão acontecendo à nossa volta. E simplesmente você é impedido pelo medo. A fonte do medo, queridos, é Satanás. Satanás é a fonte do medo. Ele vem para nos trazer tormento, vem para te tirar a sua paz, elimina a nossa alegria. Ele causa peso. E ele te trava, ele te impede de seguir aquilo que Deus quer que você siga. Ele te impede de receber as bênçãos que Deus já te deu em Cristo Jesus. Por isso, acho que às vezes no nosso dia a dia, a gente tem sido movido, né, por tantas coisas, tantas notícias ruins. E alguns medos comuns, por exemplo, que mulheres têm, que é o medo de dirigir, né? Algum medo de tantas coisas, medo da morte, medo do mal, medo de rejeição. E isso acaba travando aquilo que Deus preparou para elas. É o medo daquilo de não dar certo. Mas sabe que se você entrar em fé, se você entrar com a palavra, o medo tem que ser lançado fora. Sabe? Essa palavra não temas, você pode trocar ela várias vezes na Bíblia quando você for ler, por não fujas. Deus nunca disse para as pessoas que ele falava aqui na Bíblia: não temas, fica parado. Não, Deus falava: eu estou com você, não se assuste porque eu sou o seu Deus. Então, queridos, a gente não pode evitar que ele chegue até nós, a gente não pode evitar que o medo chegue até nós, mas nós podemos ignorá-lo. E sabe, se Deus te mandou fazer uma coisa, faça com medo. Se você está com medo daquilo, só não deixa aquilo te paralisar, faz com medo mesmo.
Sabe por quê? Porque você vai romper em fé. Você simplesmente vai seguir, crendo naquele que te falou que ele é muito maior do que todo medo. Isaías 43, 1 e 2, é uma parte muito interessante, porque esse versículo, Deus me inspirou hoje de manhã, antes de vir para cá. Então, ele diz assim, Isaías 43, 1 e 2. Mas agora, assim diz o Senhor, que o criou, ó Jacó, e que o formou, ó Israel, não tenha medo, porque eu remi, eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não atingirão. Meu Deus, que palavra poderosa. Queridos, o medo é falsidade. O medo é falsidade. Porque a gente pode perceber que o medo em si, ele é pior do que o fato. Ele é pior do que o fato. A gente vê, por exemplo, na atualidade, a gente vê o que está acontecendo lá fora, uma pandemia no mundo. Só que o medo está, de uma forma, atingindo as pessoas que está piorando tudo. Nós saímos, por exemplo, de máscaras nas ruas, porque foi imposto para a gente sair, porque não somos pessoas prudentes. Mas a gente sabe que não é a máscara, queridos, que vai nos proteger. E aonde que você tiver que passar, Deus vai te proteger. Sem medo, rompendo em fé, seguindo em frente. Porque praga alguma vai chegar à minha tenda. E se Deus falou, Ele é fiel para cumprir. É você fazer aquilo que você tem que fazer sem temer. E se você tiver medo, como eu disse, faça com medo mesmo. Só não deixe isso te paralisar. Só não deixa o medo te paralisar. Ele está te impedindo de chegar lá. Deus falou, vá até lá, e o diabo está tentando parar. Ele simplesmente tenta parar, te colocando medo. É um espírito, eu acredito, que o espírito do medo é o espírito mestre de Satanás. Ele atinge, ele abrange tantas outras áreas, ele trava tantas outras áreas, e impede as pessoas de crescerem, impede as pessoas de chegar aonde Deus quer que chegue. E sabe, você nasceu para dar certo. A gente está vendo tantas coisas lá, né? O mundo deu errado. Não sei se você está vendo essa frase por aí, mas eu estou. O mundo deu errado. Sabe, queridos, não era para dar errado. Deus nos fez para dar certo. Deus te fez para prosperar. Não tenha medo de escassez. Não tenha medo da doença. Não tenha medo da morte. Sabe? Tantas pessoas com medo de perder, por exemplo. Quem nunca teve, né? A gente ter medo de perder um ente querido, por exemplo. Então, isso acaba tirando a sua felicidade, você vai, fica ansioso com isso, você deixa de viver uma outra área porque aquilo está te travando. Mas sabe, não tenha medo, você foi feito para dar certo. Não tenha medo de ser bem-sucedida, não tenha medo de ser bem-sucedido, não tenha medo de ter dinheiro. Sabe, muitas pessoas estão travando isso, colocando erroneamente tantas coisas. Não tenha medo de progredir em Deus. E sabe, a prosperidade abrange tantas coisas, é você ter uma vida em paz com Deus. Em meio ao caos do mundo, você simplesmente ter paz. E sabe, o mundo lá fora fala, mas como você tem paz? Como você tem paz? Olha o que está acontecendo, você não está vendo? É assim mesmo. É assim mesmo, queridos. Com Deus é assim, nós temos paz em meio à guerra. Nós temos paz em meio ao caos. Ele é Deus. Ele é quem nos chamou. Se Ele te prometeu algo, Ele é fiel para cumprir. Amém? Eu acho que toda vez que a gente dá um passo, né, para frente, ou que a gente progride em algo, a gente tem um diabo novo, né? Tem uma pressão nova chegando até a gente. Então, mas você tem Deus para tudo isso. Você tem o Espírito Santo com você para tudo isso. Você tem um espírito de ousadia, você tem um espírito de intrepidez e que você pode simplesmente avançar. Você pode avançar porque Deus é com você. Se você tem a palavra do Senhor, então você não vai voltar atrás, mas você vai seguir em frente. Amém, queridos? Eu espero que essa palavra tenha trazido um renovo para você. Eu espero que essa palavra tenha trazido paz. E mesmo em meio ao mundo, né, no caos, você tem a alegria de Deus morando dentro de você. Seja livre e eu oro para que você seja liberto desse medo em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que
palavra poderosa, né? Com certeza você foi edificado por essa palavra. Então, compartilhe esse vídeo, deixe o seu joinha, se inscreva em nosso canal. Não esqueça de pedir para as pessoas que ainda não são inscritos para que se inscrevam em nosso canal. E com certeza você estará ajudando muito a nossa igreja e você também estará sendo abençoado e abençoando a vida de outras pessoas. E a partir da semana que vem teremos outro tema. Não perca, hein? Fique ligado!